Olá, seja muito bem-vinda à aula 6, que vai falar sobre claims. Você já ouviu falar sobre esse conceito? Os claims são os argumentos relacionados aos benefícios do produto. É a promessa feita para diferenciar o seu produto daqueles oferecidos pelos concorrentes, com o objetivo de convencer o cliente a escolher o seu. Claims são os famosos apelos de mercado, né? Apelos que vão estar no produto e que vão gerar essa conexão com o consumidor. Para convencer é preciso conhecer. É preciso ter conhecimento dos diferenciais do seu produto em relação à concorrência e levar em consideração as características que o consumidor julga fundamentais. O que é que tem valor para o seu cliente? Você sabe? Você sabe como descobrir o que tem valor para ele? Geralmente você descobre conversando, né? Então, é, que eu estava assistindo um vídeo outro dia e ele dizia assim que quem ganha não é quem mais fala, é quem mais ouve, né? Quanto mais você ouve, mais você capta informações para poder rebater e para poder transformar o seu produto no objeto de desejo do consumidor. E os claims, eles são muito bem estudados, né? São ferramentas de marketing para que o consumidor entenda que aquele produto foi feito para ele. Quais são os claims de selo fight? Claim 1, ação comprovada. Clean beauty, tecnológico, efeito wow, cruelty-free, inovador, eficaz. Esses são os principais claims que vão ser abordados e elencados aí durante o processo de comercialização do selo fight. Por que ação comprovada? Porque os ativos de selo fight possuem segurança e eficácia comprovadas. Isso é muito importante, porque principalmente o mercado cosmético, até um tempo atrás, ele era repleto de produtos que não tinham comprovação de eficácia, e agora, quanto mais tecnológicos, quanto mais sofisticados são esses ativos, mais comprovadas estão as suas eficácias. E na seleção de ativos para selo fight, optou-se por ativos tecnológicos que tivessem a sua eficácia comprovada. Clean Beauty. Clean Beauty significa beleza limpa. É um termo que tem sido bastante usado nos novos lançamentos cosméticos, porque o consumidor ele está cansado de não entender o que ele está usando. Ele lê o rótulo e ele não consegue entender aqueles nomes, né? Às vezes tem uma lista enorme de nomes impronunciáveis. E ele está cansado disso, ele quer saber o que ele está usando. Então, as marcas estão buscando ter uma comunicação transparente, né, ter um produto seguro para o consumidor e, sobretudo, para o meio ambiente. O Clean Beauty, ele visa muito isso, visa muito a sustentabilidade, a cadeia produtiva, a segurança no uso, não só para o consumidor, como para o meio ambiente, porque a gente entende que tudo é cíclico, né? O shampoo que você usa no seu cabelo hoje, ele vai cair pelo ralo do banheiro, do chuveiro, e ele vai voltar, de alguma forma, para a nossa torneira, em algum momento, né? E o que eu eliminar ali, muita coisa que eu eliminar ali, ela volta na água que eu vou utilizar novamente. Mas ela também vai para os rios, possivelmente, vai ser ingerida por peixes e outros animais marinhos, e esse ciclo não pode ser comprometido pelo uso inconsciente ou não consciente de um ativo ou de ingredientes cosméticos
que possam não ser degradados no meio ambiente. Sulfite é livre de parabenos, formaldeído, derivados de petróleo e sulfatos. Parabenos e formaldeído são utilizados como conservante de produtos, né? E eles já estão sendo bastante combatidos pelos males que eles provocam, né? Os parabenos estão sendo bastante discutidos em relação a serem disruptores endócrinos, é um tipo de acometimento do sistema endócrino que gera algum tipo de doença relacionada à tireoide, por exemplo, né? O formaldeído também é bastante tóxico, todo mundo conhece a história das escovas de formol, né? Ele é tóxico para as vias respiratórias. Os derivados de petróleo também geram algum tipo de problema, não só por ser um bem limitado, né? O petróleo ele é de certa forma natural, mas ele não é renovável. E os sulfatos, que são ativos mais relacionados a produtos de limpeza, como shampoos, detergentes, sabonetes, né? Eles também vêm sendo combatidos por algum tipo de problema ao meio ambiente. Sulfite é tecnológico, ele usa 3 tecnologias. A primeira delas é a biotecnologia, a tecnologia de lipossomas, e a base de sulfite, ela contém uma emulsão de cristal líquido, que é altamente compatível com a pele, promovendo maior hidratação. Essas tecnologias, a biotecnologia, os lipossomas, elas estão bem descritas na aula sobre os ativos. O efeito UAU é um outro claim, né? Creme no frasco, líquido na aplicação. O frasco é spray, que não é comum em produtos para celulite. Possui toque seco, é confortável, ou seja, ele seca rápido, tem sensorial hidratante, uma rápida absorção e não é gorduroso. Isso tem um valor enorme não ser gorduroso, porque a maioria das mulheres não gosta de aplicar um produto que de alguma maneira causa algum desconforto, de ficar melado ou algo assim, né? Então, a gente tem que deitar e rolar em cima desses conceitos e desses benefícios sensoriais do Sulfite, porque realmente eles resolvem uma dor muito grande, né? Muitas mulheres deixam de usar hidratante, deixam de usar produtos no corpo por conta desse efeito. Cruelty free. Vocês já devem ter ouvido falar bastante desse conceito, ele significa que não tem testes em animais, e então ele pode, esse efeito, esse claim cruelty free, ele é representado sempre por um coelhinho, né, porque o coelhinho foi muito usado durante muitos anos para fazer teste de irritação ocular em cosméticos. Aplicava o produto no olho do coelho para avaliar a irritação. E hoje em dia isso não se faz mais, é proibido, inclusive, né? No Brasil é proibido em vários países do mundo, proibido fazer testes em animais na área cosmética. Sulfite é inovador e ele inova na forma de aplicar, na escolha dos ingredientes, no sensorial, na embalagem e nos seus claims, nos seus apelos. É eficaz. Os ativos de sulfite possuem eficácia comprovada por testes in vivo e in vitro. Explicando um pouquinho o que é que significa cada um desses testes, o teste in vivo, ele é um teste realizado em seres humanos nas condições reais de uso. Por exemplo, se ele é um produto para celulite, ele vai ser aplicado na região de celulite, em pessoas, em mulheres de uma determinada faixa etária,
e ele é avaliado por dermatologistas, por isso é um teste clínico. E o teste in vitro é um teste realizado em cultura de células, né? Então, ela não usa animal, não usa o ser humano, usa apenas cultura de células humanas em geral. Chegamos aqui na nossa seção ponta da língua, hashtag ponta da língua, para uma venda consultiva de qualidade. O que então desta aula é importante ficar gravado e ser aplicado durante os processos de venda? Os diferenciais de celulite, né? Por que a cliente deve optar por esse produto? Saber explicar os 7 claims de celulite. Mas assim, tu precisa saber explicar, tu não vai discorrer cada vez que alguém chegar, ele é isso, 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 isso e aquilo. Não, mas saber a hora, né? Saber o momento de falar sobre um determinado claim. Quando você consegue explicar, é sinal que você aprendeu. Essa é uma dica que eu sempre dou, né? Tenta explicar. Enquanto tu não conseguir explicar, é sinal de que tu não entendeu. Então, busca. Se não entendeu com a leitura dessa aula, com a visualização dessa aula, busca essa informação na internet, ache uma forma com a qual você possa entender claramente o que é que isso significa. Se tem dúvida, pergunte, mande para nós a sua pergunta, mande para nós a sua dúvida, que a gente te ajuda. Por que Celufite é um produto inovador? Saber explicar e aplicar a informação durante o processo de venda. Os ativos de Celufite possuem eficácia comprovada. Por que que eles possuem eficácia comprovada? Como que isso acontece? E Celufite é cruelty-free, ou seja, ele tem eficácia comprovada, mas não com o uso de animais. O preço de Celufite é coerente com seu posicionamento de mercado, ou seja, dentre os produtos que têm qualidade como ele tem um preço coerente e concorre com os melhores produtos da área. Produtos manipulados são mais concentrados em ativos do que os produtos industrializados. Esse é um fato, né? A gente não pode dar 100% de certeza porque a gente não consegue saber exatamente quanto tem num produto industrializado, né? Isso não é divulgado, a menos que eles queiram colocar. Então, mas em função de custo, a gente sabe que é assim que o mercado funciona. Então, use e abuse dessa informação de ser um produto concentrado, um produto dermatológico. Como você fará para explicar o verdadeiro valor de Celufite, elencar o que, na sua opinião, tem valor para sua cliente na compra desse produto, ajudar a cliente a valorizar o Celufite, aplicar comercialmente os conhecimentos dessa aula e associar os aprendizados desse módulo para criar o seu próprio storytelling, a sua própria historinha de venda, né? Como você fará isso? Esse é o desafio desta aula. Obrigada pelo seu tempo e meus parabéns por você escolher o conhecimento. Um abraço, até a próxima.